Bom, eu vou aproveitar a anotação aqui da nosso encontro de ontem, né, para reforçar então esses aspectos aqui, vamos chamar até de mais teóricos, né, mas que dão o subsídio para entender os resultados da análise do R, tá? Então aqui é uma canja para quem não pôde ir ontem, principalmente. Tá? Peguei aqui o caderno aqui que me mandaram 2 cadernos, né? Então peguei aleatoriamente um e vou tentar reproduzir a mesma aula de ontem, tá? Talvez com certeza mais resumido, mas para poder fazer algum sentido essas anotações para quem não pôde participar dos diálogos de ontem. Bom, então a intenção desses encontros tem sido dar os subsídios, né, teórico e teórico-práticos, para interpretar os e-mails que eu mando para vocês com as saídas do R, com a análise estatística dos objetos de estudo de vocês, né? Então a primeira coisa que a gente tem que deixar muito bem definido são os tipos de variáveis, tá? E isso não é uma questão simplesmente teórica. Entendendo os tipos de variáveis, você vai entender, tá, qual medida utilizar na descrição dos dados, o porquê de um teste estatístico estar sendo aplicado e não outro, tá? Tudo é em função do tipo de variável. Tá? Eu estou usando uma classificação simplificada, que normalmente é utilizada em livros de epidemiologia. Tá? Estatísticos vão ter algumas divergências em relação a isso aqui. A intenção, como eu disse, é a gente simplificar para que a gente possa transformar essas análises em um texto, né? Seja um TCC, uma monografia ou um artigo. Muito bem. Então a gente define 3 tipos de variáveis. Tá? A que a gente chama de contínua, alguns livros de epidemiologia também chamam de numérica, a ordinal e a categórica ou nominal. Muito bem. Essa variável contínua, tá? Ela é uma variável que pertence ao conjunto dos números reais. O que isso significa? Que ela admite, em palavras mais simples, números quebrados, números com casas decimais, com vírgula. Tá? Então a variável contínua tem essa característica. Exemplos de variável contínua utilizando o nosso instrumento de coleta de dados, tá? O peso, a estatura e variáveis processadas, né, que não foram diretamente coletadas, como idade e IMC. Tá? O valor de MET-minutos também do resultado do IPAC também vai ser uma variável contínua. Vou pular do tipo A para o tipo C, que é a categórica. Quem é a variável categórica? É aquela que não é um número. Então, enquanto a contínua é chamada também de numérica, a categórica é nominal, de nome, não é número. Tá? As variáveis categóricas, por mais que a gente utilize números para codificar as categorias, tá? Eu poderia usar letras, eu poderia usar bolinha, estrelinha, quadradinho. Tá? Exemplos de variáveis categóricas que a gente tem. Tá? Sexo. Tá? A gente atribuiu 1 para masculino, 2 para feminino, depois até processamos isso para 0 feminino, 1 masculino, mas poderia ser A ou B, F ou M, tá? Bola, quadrado, símbolo do masculino, símbolo do feminino, não importaria. Né? O fato é que a gente não trata esses números como números. Tá? Então nós temos a variável sexo, nós temos a ocupação do chefe da família, a religião, tudo isso são variáveis categóricas. Tá? Pois bem, existe uma variável intermediária, tá, entre a categórica e a contínua, que é a ordinal. Percebam que numa variável numérica eu tenho uma hierarquia de valores. Né? Isso significa que um peso de 65 kg é maior que um peso de 60 kg. Já na variável categórica, por mais que eu atribua números, tá, masculino 1, feminino 2, por exemplo, isso não significa que o feminino, por ter sido codificado como 2, vale 2 vezes o valor de masculino.
Esses números não valem nada, não há hierarquia entre esses valores. Tá certo? Muito bem. E o que vai ser então essa variável ordinal? Ela vai ter um pouquinho de característica da de cima e um pouco da de baixo, por isso que ela fica aqui no meio. A variável ordinal é aquela variável que a gente atribui valores do conjunto de números inteiros. Geralmente são números inteiros não negativos, mas nada impede dela ser negativa também. Tá? A variável ordinal vai ter uma característica semelhante com a numérica, que é a questão da hierarquia. Então, uma variável ordinal da gente, por exemplo, tá, é o score resultante do assist, tá? As categorias de atividade física, a gente atribuiu a categoria 1, 2, 3. 1 para baixa intensidade de atividade física, 2 para moderada, 3 para intensa. Percebam que 3 vale mais do que 2, 2 vale mais do que 1. Mas percebam que não existe possibilidade nessa variável ordinal de ter número quebrado. Não é possível imaginar uma categoria de atividade física 1.7, 1,5. Certo? Do 1 eu tenho que pular para o 2, por isso que são números inteiros, tá certo? As variáveis, tá? Elas têm uma hierarquia, inclusive entre elas nos tipos. Quer dizer, sempre que eu posso, eu vou tentar coletar variáveis ou processá-las de maneira contínua. Isso me permite muito mais recursos estatísticos, né? E, consequentemente, recursos de interpretação para conclusões, para inferências epidemiológicas. Então, sempre que eu posso, eu venho para contínuo. É o melhor tipo de variável que eu posso ter. Não conseguindo fazer uma contínua, eu parto para uma ordinal. E, finalmente, se eu não conseguir fazer ela ser uma ordinal, eu vou usar a categórica. Então, a variável categórica ela é mais limitada no que tange as possibilidades de análise. Tá? Porque senão você iria me falar, já que a contínua é tão boa, por que você não usa a sua contínua? Sim, porque tem casos que não vai dar. Né? Eu não consigo fazer categorias de atividade física serem contínuas, a não ser se eu usar o match minuto. Né? Mas categorias mesmo de intensa, moderada ou leve, eu só consigo fazer de forma ordinal. Então as circunstâncias vão determinar esse tipo de variáveis. Né? Cabe ao pesquisador sempre priorizar a letra A aqui. Tá certo? Existe um tipo de variável categórica, tá? Que é especial, que a gente chama de dicotômica, ou os estatísticos preferem chamar de binária, que é aquela que só permite duas respostas. Tá? O sexo é um bom exemplo. Tá? Geralmente a gente vai codificar essas variáveis dicotômicas ou binárias em 1 ou 0. Tá? 1 é a presença de algo, 0 é a ausência de algo. Tá? Então, no caso do sexo, na hora que a gente processou essas variáveis no nosso banco, a variável sexo-dic virou 1 para homem e 0 para mulher. Por quê? 1 é o risco para a saúde. É o homem. O homem sempre tem... Sempre não, mas partindo de um pressuposto teórico de que o homem não procura serviços de saúde, não se cuida tão bem quanto uma mulher, né? Então ele recebe o 1 como sendo um grupo de maior risco. Muito bem. A partir daí, eu preciso fazer a descrição das minhas variáveis. Tá? O primeiro passo da interpretação da análise estatística é a descrição de variáveis. Tá? O que é descrever? Na hora que eu estou falando em descrição, eu estou falando que eu estou olhando para apenas uma variável. Tá certo? Então aqui a descrição refere-se à interpretação, à análise de uma variável apenas. Tá? Por isso que a gente costuma dizer também que aqui eu estou numa dimensão univariada. Tá certo? Nessa dimensão univariada, eu vou tentar mostrar quais são as características da minha amostra e, se possível, afirmar sobre a minha população. Tá? Então a descrição, de certa forma, por mais que alguns discordem, ela já é uma inferência. Porque a partir do momento que eu consigo estimar, né, valores de população olhando para a minha amostra,
tá? Eu estou fazendo uma generalização, eu estou fazendo uma inferência, tá certo? Bom, em função dos tipos de variáveis, eu tenho estratégias diferentes para descrever a minha variável. Peguemos o caso, então, da variável contínua, tá? Como eu posso descrever uma variável contínua? Sim, e aí é importante entender que toda descrição, tá? Eu posso fazer uma estimativa pontual e uma estimativa por intervalo, tá? O que significa isso? O que significa estimar, em primeiro lugar? Estimar é eu olhar para os valores da minha amostra, conseguir tirar um único valor, tá? Um único número, né? Que represente aquela variável para toda a amostra e que, de preferência, eu possa fazer uma estimativa para a população com um único valor. Exemplificando, né? Nós temos 2001 idades, né? Nós temos 2001 cálculo de idades, 2001 cálculos de idades, e descrever esses 2001 é simplesmente impossível. Eu preciso de um valor, tá, que represente essa idade na amostra, tá? Um único valor que fale, ó, a minha amostra tem uma idade tal. Tende, pelo menos, tem uma tendência a ter uma idade X. E ainda, se possível, dizer, ó, e essa idade observada na amostra provavelmente é Y na população. Certo? E eu preciso de valores únicos para estimar isso. Tá? Quando eu faço estimação, eu posso pegar apenas um valor, que é o valor pontual. Esse valor pontual, ele é muito bom para retratar a amostra. Tá? Então, quando eu tenho uma estimativa pontual, eu consigo fazer uma boa estimativa de amostra, mas ele é muito falho numa estimativa para a população. Para a população, eu tenho que admitir que eu vou errar. Então percebam, se eu observei 2.001 pessoas na amostra, tá? Para eu afirmar para os 8.500 estudantes da UFLA, tá? Eu tenho que admitir que os outros 6.500 não observados podem ter valores bastante diferentes da amostra. Então eu tenho uma chance de erro nessa estimativa. Por isso que eu faço o intervalo. O intervalo me permite uma estimativa melhor de valor na população. Quer dizer, um intervalo significa que eu vou ter um valor mínimo e um valor máximo. E com alguma chance de erro, provavelmente a minha estimativa pontual vai oscilar dentro desse intervalo. Esses são os princípios filosóficos que estão por trás desses cálculos que vem a seguir. Tá? Qual é a melhor estimativa pontual para uma variável contínua? Obviamente é a média. Tá certo? Então a média é a melhor estimativa pontual. Percebam, média é um valor. Né? Então eu não estou falando em intervalo, eu não consigo fazer inferência para a população. Eu estou apenas informando, quando eu falo em média, da população. Eu preciso saber o quanto que essa média pode oscilar. Tá? Eu tenho que saber qual que é a variação dessa média na amostra para estimar melhor um intervalo de estimativa populacional. E como que eu posso estimar essa variação dessa média? Deixa eu corrigir aqui não é moda, né? Dessa média, tá? Eu posso estimar a variação de média, um valor muito usado é o desvio padrão, né? E aqui a gente já está usando um símbolozinho muito usado no software, SD, de Standard Deviation, ou pode ser por intervalo de confiança, tá? Esse é o que eu mais gosto. Sempre que eu posso, eu uso esse. O problema é que algumas revistas te exigem um desvio padrão ou um erro padrão. Tá? Então você tem várias medidas de variação, você tem a variância, o erro padrão, etc. Tá? E para então variáveis contínuas, eu vou sempre tentar mostrar pontualmente a média, tá? E a variação através de um desvio padrão ou, de preferência, um intervalo de confiança. O intervalo de confiança mais utilizado é de 95%, mas eu posso ter também intervalos de
99% ou mesmo 99,9%. O que eu estou aumentando aqui? A confiança. O que eu estou diminuindo? A margem de erro. Tá? Quando eu estou numa confiança de 95%, eu estou trabalhando com uma margem de erro de 5. 100 menos 95, 5. O que é esse erro de 5%? Nada mais é... Estatístico poderia me arrancar a orelha agora, mas eu vou arriscar dizer que nada mais é do que aquele famoso P menor que 0,05. O que é 0,05? Multiplica por 100. 1, 2, sobrou 5. 5% de erro. Tá? Então aqui no 99% eu estou trabalhando com P menor que 0,01 e aqui 0,001. Muito bem. Nem sempre a variável contínua vai permitir que eu use a média. Daqui a pouco a gente vai chegar lá e vai ver o porquê disso. Tá? Em princípio a gente vai ficar com essa medida ideal. Bom, e se a variável for ordinal? Quando a variável é ordinal, eu não posso mais usar a média, porque a média, inevitavelmente, tá, na grande maioria das vezes, vai me gerar um valor quebrado, com vírgula. Tá? A média, por mais que eu pegue idades que são números inteiros e calcule uma média de idade, essa média de idade provavelmente vai ser um valor quebrado, com números decimais. Tá certo? E... na maioria dos casos de variáveis ordinais, eu já vi que eu não posso ter número quebrado. Quer dizer, eu não posso ter, em média, 1,7 de nível de atividade física. Isso não faz o menor sentido. Ou é 1 ou é 2. Quem é uma medida pontual, então, que vai me ajudar a prevenir isso? A mediana. Tá? E como que eu mostro variação de mediana? Eu posso calcular de intervalo de confiança de mediana, sim, só que é raramente utilizado e é um cálculo extremamente doloroso, tá? Extremamente complicado de fazer. Tá? O que é mais comum que a gente tem observado é o chamado IQR, né? Que é a sigla de Interquartile Range, ou seja, intervalo interquartílico. Tá certo? Então, vocês vão ver em alguns momentos eu te fornecer a mediana e o IQR, tá? O intervalo interquartílico, para você poder, então, ter um intervalo para a mediana que possa estimar o valor de amostra. Tá? E se a minha variável for categórica? Ora, a categórica não é número, eu não posso fazer mediana, nem média, nem moda, né? Que seriam as três principais estimativas pontuais. Então, como descrever uma variável categórica? Contando quantas pessoas tem do sexo masculino, quantas tem do feminino. Tá? Então, isso é esse Nzinho que está mostrado aqui, é a contagem, o valor bruto. Só que o valor bruto não me mostra a relatividade, né? A relação importante quando a gente trata de valores de população. Né? Por exemplo, você ter 500 homens numa população de 1000 pessoas é muito diferente de ter 500 homens numa população de 10.000 pessoas. Por isso que a gente usa a proporção. O que é esse pezinho? Nada mais é que o percentual. Tá certo? E, para estimar para a população, eu tenho como muito facilmente calcular intervalo de confiança para proporção. Certo? E aí eu tenho, então... né, resumidamente, uma forma de descrever os três tipos de variáveis nessa página aqui. Vamos seguir agora para a segunda página, que são os códigos que representam no R, tá? Porque o que eu mando para vocês por e-mail é o resultado da análise do R. Tá? E como identificar, então, aqueles valores de descrição de variáveis naquele código R. Tá? Muito bem. A média... no R, na verdade, o R é em inglês, então vai ser min, tá certo? O desvio padrão geralmente vai aparecer no R como SD, ou também é comum aparecer STD, dev, né? Standard Deviation. Tá certo? E os intervalos de confiança sempre vão aparecer como LCL e UCL. O que é isso? Lower Confidence Level e Upper Confidence Level. Lower de mais baixo,
upper de mais alto. Né? Todo intervalo tem que ter, pelo menos, né? Todo intervalo tem que ter 2 pontos, um valor mais baixo e um valor mais alto. E isso define o meu intervalo. Tá certo? Então os intervalos de confiança vão aparecer com essas notações de LCL e UCL. Tá? O comando que geralmente a gente gera todo esse conjunto de informações, que é o que a gente vai usar para a maioria das vezes que a variável contínua for normal, é o Basic Stats. Tá? Na verdade, escreve-se assim. Basic Stats. Tá? Vocês vão perceber quando eu mando os e-mails que tudo que está codificado em azul, por exemplo, Basic Stats, o nome da variável, né? Isso aqui é código, é o comando que eu dei. O que vem em preto, né? Vem lá o min, né? Vem lá o LCL, o UCL, é a saída do R, a resposta do R para esse comando que eu dei. Tá certo? Então, quando vocês verem o Basic Stats, nada mais estou fazendo do que a descrição de uma determinada variável contínua. Tá? Aqui, inclusive, tem a anotação aqui de quem fez, né? O símbolo de maior indica o comando que eu digitei, em preto são as respostas. Tá aqui o mesmo exemplo, Basic Stats. Tá? É interessante notar também que o Basic Stats também gera mediana, tá? Gera uma possibilidade de cálculo de intervalo interquartílico, tá? E outras informações que saem no Basic Stats, como erro padrão, né? Que é o erro padrão sai como SE, né? Standard Error, tá certo? E curtose, assimetria, uma série de informações que a gente nem usa. Muito bem. E aí, tá? É importante notar que em algumas circunstâncias a gente vai precisar calcular a moda, né? E a moda é definida com esse comando que é separado do Basic Stats. Basic Stats não gera moda. Tá? Quando eu preciso calcular com esse comando MFV. Quando você vê esse MFV, embaixo ele vai te gerar a moda. Tá certo? O Basic Stats gera o primeiro e o terceiro quartil, né? Lembrando que para calcular o IQR, o intervalo quartílico, tá? Eu tenho que subtrair, tá? O terceiro quartil menos o primeiro quartil e dividir por 2. E aí eu tenho o meu intervalo interquartílico. Tá? Bom, então notem que esse Basic Stats vai atender tanto variáveis contínuas quanto variável ordinal. Por isso que é importante você saber classificar a sua variável para poder saber qual informação do resultado do Basic Stats que você vai realmente utilizar. Se for contínua, você vai usar a média. Se for contínua e normal, que a gente vai dizer daqui a pouco. Né? Se ela for ordinal, eu tenho que pegar a mediana e calcular o intervalo interquartílico. Muito bem. E se a variável for categórica? Tá? Se a variável for categórica, tá? Eu vou, por exemplo, tem um exemplo aqui da variável sexo. Ó. Esse table sexo, esse comando, tá? Vai gerar os valores absolutos, tá? Para aquelas categorias de variável. Tá? E o ICPROP, é importante notar que esse ICPROP não é um comando do R, isso é uma função que eu criei para cálculo de intervalo de confiança e proporções. Tá? Se você digitar ICPROP no teu R, não vai funcionar. Tá? Você precisa do código da função para isso. O que o ICPROP me gera? O valor relativo, P, o percentual, tá? E os intervalos, os valores para intervalo de confiança, tá? LCL e UCL, que vai me gerar um intervalo de confiança. Tá certo?
Em princípio, quando eu não te avisar, nós estamos calculando intervalo para 95%. Tá? Quando você vê ist, tá? O comando ist, né? Isso aqui na verdade é um comando, né? Esse ist é para calcular histograma, ele não sai no resultado de análise que eu te mando por e-mail, tá? Daqui a pouco eu mostro no outro vídeo, né? A janela do R, ele tem uma janela separada para mostrar gráficos, tá? Isso aqui são os gráficos de histograma que me ajudam, tá, a tomar decisões, algumas decisões importantes que a gente vai comentar daqui a pouco um pouquinho, tá certo? Mas não precisa se preocupar com isso aqui não. Bom, aqui a anotação até é interessante aqui, né, que isso aqui é uma curva de Gauss, né, e mostrando que a curva de Gauss, né, ela tem na sua média, né, aqui estaria a média, ela tem aqui o valor mais frequente na média, né? Então a média numa variável que tem uma curva de Gauss perfeita, né, que tem normalidade, tá? Vai ser um excelente estimador. Tá? O problema é que as nossas variáveis epidemiológicas raramente têm esse aspecto. Na maioria das vezes, ela vai ter esse aspecto aqui. E o que esse aspecto indica? Indica que os valores estão mais à esquerda. Isso é o que a gente chama de assimetria à esquerda. Uma variável com um histograma com esse aspecto, tá? Ela não é mais normal. Certamente ela não é mais normal. E olha o problema. A média fica aqui num local de baixa frequência. A maior frequência está aqui. A mediana já vai trazer isso um pouco mais para cá. Mas somente a moda vai mostrar o mais frequente. Tá certo? Então aqui eu tenho a moda, né? Aqui eu vou ter a mediana e aqui eu vou ter a média. Tá? Então, por isso que quando eu tenho assimetrias à esquerda ou à direita, eu vou calcular a moda, tá? E vou ter uma tendência a usar a moda a partir de agora. Tá? Isso é uma indicação do professor Eric, estatístico lá da Unifal, ele me recomendou isso. E embora isso seja extremamente incomum em artigos epidemiológicos, tá? Eu vou começar a tentar, pelo menos, submeter artigos com valores de moda quando for necessário. Tá? E vamos ver o que os revisores vão começar a dizer. Tá? Muito bem. Aqui faltou um item, tá? Quem anotou aqui, que é o 4. Tá? Era o item 4 que trata de normalidade. Né? Na verdade, desde que eu comecei a mostrar esses histogramas. Né? Então, eu preciso aplicar testes de normalidade para poder verificar se a minha variável contínua é normal. Tá? Porque se ela não for normal, nem mesmo a variável contínua eu vou poder usar a média. Eu vou ter que usar a mediana ou, em alguns casos, a moda. Que teste é esse que faz o teste de normalidade? Kolmogorov-Smirnov. É quando você vai ver o código lá que vai chegar para você, ks.teste, e aqui vai ter uma série de parâmetros, tá certo? Mas você vê bem claramente em 3 momentos aqui o nome da variável que está sendo testada. O teste de Kolmogorov-Smirnov para aderência à curva normal, ele tem uma interpretação um pouco, né, na verdade, inversa a que nós estamos acostumados para testes de hipótese, tá? Então, quando eu gero a saída do teste de Kolmogorov-Smirnov, eu vou olhar o valor P, e se ele for menor que 0,05, na verdade, ele não é normal. Então, a variável só é normal se o valor P do teste de Kolmogorov der maior que 0,05. Tá? E aqui, muito bem anotado, só vou usar a média se a variável for normal. Tá certo? Muito bem. Depois que eu descrevi os meus resultados, eu preciso começar a atacar as minhas hipóteses. Tá? Para eu atacar uma hipótese, tá? Em geral, eu vou admitir
tá? Que eu preciso de pelo menos duas informações, certo? Eu preciso de uma causa e um efeito, né? No caso da Maiara, a Maiara está estudando se a causa ser do curso de nutrição provoca um efeito, tá, de diferença no estado nutricional no consumo alimentar. Tá? A Dani está estudando se a causa ser marombeiro, né, ter muita atividade física, provoca um efeito de uma melhor ou pior alimentação. Então, todos os objetos, todas as perguntas nos remetem a duas variáveis, tá? Causa e efeito. Aqui, uma anotaçãozinha errada, tá? Porque para o estatístico, no geral, né, e para o R, ele inverte, tá? Eu vou aqui, ó, corrigir isso aqui. Ele inverte assim, ó. Ele faz o efeito determinado por uma causa. Tá certo? Então, um efeito determinado por uma causa. Por isso que ele sempre coloca uma variável dependente em função de uma variável dependente de uma ou mais variáveis independentes. Tá certo? Então, por exemplo, o modelo aqui da Maiara seria esse aqui, né? A variável IMC modelada pelo fato de fazer curso de nutrição. Por exemplo, o da Dani, eu vou ter como variável dependente, por exemplo, o guia, né? A variável guia ESC, né? Perdão. Ela estudou fruta, né? Então, se não me engano, é a guia 1, né? A guia 1 determinada, modelada, dependente, né, das variáveis IPAC, né? Alguma coisa que são as que determinam a atividade física. Tá? Então, essa coisa desse tio aqui é importante vocês entenderem, porque ele vai aparecer muitas das vezes lá no R. Tá? Então, eu faço um raciocínio contrário do efeito para a causa. Tá certo? Da variável dependente para independente. Muito bem. Então, admitindo então que eu vou trabalhar agora com duas variáveis para poder fazer os testes de hipóteses, tá? Eu vou então chamar isso aqui de análise bivariada. A análise bivariada vai resolver a grande maioria dos nossos problemas, tá certo? Bom, e agora, mas como fazer teste de hipóteses, né? Como fazer uma análise bivariada? Eu tenho que adotar estratégias estatísticas em função do tipo das variáveis envolvidas, tá? Então, o primeiro caso, tá, que vai ser o mais comum, tá, é aquele caso em que eu tenho uma variável dependente contínua determinada por uma variável independente categórica. É exatamente aqui, ó, o caso da Maiara. Tá certo? Então, eu tenho IMC, que é uma variável contínua, modelada, tá, determinada pela variável de fazer o curso de nutrição ou não, que é categórica. É 1 para quem faz nutrição e 0 para quem não faz. Tá certo? Então, eu quero saber como que esse IMC se comporta, se diferente ou não, tá? Em função do curso que a pessoa faz. Então, esse é um caso mais comum. Percebam que essa categórica dela aqui é uma categórica dicotômica, tá? Então, a estratégia que eu vou usar para esse caso aqui é a ANOVA, tá? Análise de variância. Como é o código que vocês vão ver lá, geralmente eu vou te mandar assim, ó, summary, AOV, e aqui que na verdade, porque esse summary aparece em várias circunstâncias. Esse AOV, tá, é que está determinando que é uma análise de variância. Analysis of Variance, certo? E aqui o modelo. Tá? Como interpretar a análise de variância? Bom, agora sim, típico, de testes de hipóteses, tá certo?
Ou seja, se eu tiver um P menor que 0,05, isso indica que há diferença entre as médias. Tá certo? E se o P for maior, não há diferença entre as médias. Tá? Bem padrão que você já deve estar acostumado a ver. É importante notar que isso aqui é um chamado teste paramétrico. Por que ele é paramétrico? Quem é o parâmetro dessa análise de variância? Tá? É a curva de Gauss. Ou seja, eu só posso admitir, tá, resultados de análise de variância, eu só posso admitir fazer análise de variância se eu tenho a minha variável bonitinha assim. E a gente já sabe que isso está raro nos nossos dados. Tá certo? Então, a gente só vai usar isso quando tiver, tá, atendido dois chamados pressupostos. Opa. Dois chamados pressupostos da análise de variância, que são o quê? A normalidade da variável contínua, tá? Então, é aquele Kolmogorov-Smirnov que eu fiz lá atrás, tá? Então, o Kolmogorov vai me dizer se ela é contínua. Se não for contínua, não adianta, eu não posso mais fazer análise de variância. E, além disso, existe um outro pressuposto forte, que é o da homocedasticidade. Tá certo? Aqui é homocedasticidade ao invés do T. Tá? O que é homocedasticidade? Igualdade de variâncias. Quem testa isso? Teste de Bartlett. Tá? O teste de Bartlett vai ser interpretado tal como o de Kolmogorov-Smirnov, ou seja, eu só tenho homocedasticidade se o P der maior que 0,05. E eu só posso fazer análise de variância se isso aqui me permitiu. Tá? Mas e aí? Quando não der normalidade? Quando não der normalidade, eu não posso mais fazer um teste paramétrico. Eu não posso mais admitir que a minha curva é gaussiana. Esse é o parâmetro. Tá? Então eu parto para os chamados testes não paramétricos. E que teste não paramétrico eu tenho como alternativa para testar a hipótese de uma variável contínua ser dependente de uma categórica dicotômica? O teste Woodman-Whitney. Tá? Como que ele aparece no nosso código? Wilcox, tá? Aí vem uma série de coisas. Observar que esse parity tem que ser igual a false ou simplesmente F. Tá? Isso determina que é o teste Woodman-Whitney. Se isso aqui for true, tá aqui, ó, se for true, ele na verdade é o próprio teste de Wilcoxon, que a gente costuma chamar de Wilcoxon. Na verdade, esses dois testes são de Wilcoxon, mas aí para diferir, tá, a gente chama de Woodman-Whitney, por não usar valores pareados. Não se preocupem com isso. Interpretação, tal como da análise de variância. Se o P é menor que 0,05, há associação. Né? Eu rejeito a hipótese nula, eu admito a minha hipótese inicial. Né? A diferença entre as medianas, aí já não vamos poder falar em média, porque não deu normalidade. Né? E se o P for maior que 0,05, é igual. O que vocês vão ver muito, vai ser muito frequente vocês verem mostrar logo depois desses testes, tanto da análise de variância quanto do teste Mann-Whitney, é esse comando aggregate. Aggregate, tá? Tem um G aqui. Essa caneta tá muito grossa. Vou tentar trabalhar com 5. Ó. Melhorou bem. Aggregate, tá certo? Eu não lembro agora se tem 2 Gs aqui ou só um. Aqui que o aggregate faz? Ele pega, depois que ele já testou lá e gerou um valor P, ele vai me mostrar por grupo, né, tanto entre os estudantes de nutrição quanto os não estudantes de nutrição, qual que é a mediana ou a média de IMC, ou até mesmo o desvio padrão. O que vai definir o que ele está mostrando por grupo é esse FAN. Pode ser MED para mediana, MIN para média, SD para desvio padrão e pode ser também IQR para intervalo interpartílico. Tá? Uma outra situação que ocorre, tá?
é quando eu tenho uma variável contínua modelada por uma categórica, mas agora ela não é mais dicotômica. É o que a gente chama de multinomial. Vamos supor, religião. Tá? Né? Se fosse, por exemplo, aqui a gente usou com nutrição, ó, só tinha duas possibilidades de resposta, só dois grupos. Aqui eu vou ter mais de dois grupos. Tá? Como é que eu resolvo esse problema? Bom, de forma paramétrica, se meus dados me permitirem, tá? Eu vou fazer então também a análise de variância, né? Aquele códigozinho AOV, né? Que foi mostrado lá em cima, vai ser feito da mesma forma. O problema é que a análise de variância, se ele me der um P maior que 0,05, morreu. Ele já está me dizendo assim, ó, nada aqui é diferente, é tudo igual, estatisticamente igual. Mas quando ele me dá um P menor que 0,05, tá? Ele vai me dizer que há alguma diferença, mas eu não sei onde está essa diferença, porque eu tenho diversos grupos. Ele está dizendo que no mínimo uma diferença existe, mas pode existir mais de uma diferença. Tá? Então, quando isso ocorrer, vocês vão ver que eu vou fazer um teste de comparação múltipla. Tá? E aí tem diversos testes, tá? Existem critérios para definir cada um desses, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas é quando vocês vão ver aparecer um teste de Tukey, ou SNK, Duncan, TED-Student, Dunnett, tá? E tem uma série de outros ainda. Tá? Bom, e a última situação que a gente viu ontem, quando eu tenho uma variável contínua, tá? É importante notar o seguinte também, esses casos não paramétricos, tá? Então perceba, aqui, tá? Eu estou num caso paramétrico, tá? Então percebam, como eu usei análise de variância, tá? Eu primeiro chequei os pressupostos da normalidade e homocelasticidade, tá? Quando eu não tenho como fazer paramétrico, tenho que partir para o não paramétrico, e eu tiver uma situação dessa, de uma contínua, né, não normal ou não homocedástica, tá? E eu tiver que fazer confrontando com uma categórica multinomial, o teste que vai ser usado é Kruskal-Wallis, tá certo? O Kruskal-Wallis tem a mesma limitação da análise de variância. Se ele disser que o P é maior que 0,05, ele está me dizendo que é tudo igual e beleza, não preciso fazer mais nada. Né? No máximo mostrar um aggregate aqui. Em todos esses casos eu posso usar o aggregate, tá certo? Agora, quando esse P deu menor que 0,05, o teste de Kruskal-Wallis também não consegue me dizer onde está o problema. E aí vocês vão ver embaixo, tá? Mais um códigozinho, tá? Alguma coisa parecida com isso. Daqui a pouco a gente olha lá no R mesmo, né? Per teste, tá? É alguma coisa que gera uma tabelinha que vai mostrar onde está a diferença, por ser multinomial. Importante notar que a gente poderia então dizer aqui que o 5.5 e o 5.6, tá? Nada mais é, tá? O 5.5 aqui eu vou dizer que é o próprio 5.2 e o 5.6 é o 5.4. Tudo se aplica igual, tá certo? Para o caso também de eu ter uma ordinal modelada por uma dicotômica ou uma ordinal modelada por uma multinomial. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que aqui, ó, no caso da ordinal com a multinomial, é a mesma coisa que a contínua no caso não paramétrico. E aí eu vou aplicar Kruskal-Wallis aqui. E aqui eu vou usar o Mann-Whitney tanto para as contínuas não paramétricas quanto para as ordinais. Tá certo? E isso foi a conversa de ontem. Vamos ver se na próxima a gente consegue realmente filmar essa aula aqui. Tá certo? Por hora é isso. Depois eu vou mostrar no outro vídeo, não sei se ainda hoje, mas os códigos de R.